Bom dia, pessoal. Ingrid. Isso aí, Ingrid. Quanto tempo, hein? Deus lhe abençoe. A Natália. Paz. Isso aí, pessoal. Guardando a turma chegar aí. Olá, Penha. Hernandes. Sejam bem-vindos. Bom dia para todos aí, gente. Cristina. Paz. Valeu, Ingrid. Quanto tempo mesmo, pastor? E fazer uma visita quando tudo isso passar. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, Cristina. Paz, Simone. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador ver uma flor a brotar. Olhai, 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 filhos crescerão. O Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Nossa alegria, para nossa alegria. Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez, nesta manhã, estarmos buscando a Tua face, a Tua presença. Queremos louvar o Teu nome, rogamos que Tu venhas falar ao nosso coração nesta manhã, para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bem, se hoje nós estivéssemos lá na igreja, hoje é o último domingo de abril. E vocês vão lembrar, né, de que todo último domingo do mês, na EBD, naquela parte da devocional da manhã, a gente sempre dá oportunidade para algum irmão contar a história da vida, né? O antes, o depois de algum episódio na sua vida. E hoje nós convidamos, eu vou estar aqui chamando ela daqui a pouco, nós convidamos a
a nossa irmã Natália. Natália foi da nossa igreja um bom tempo, né? A gente considera ela como se fosse ainda da nossa igreja, só está congregando em outro lugar, mas no ano passado mesmo ela esteve à frente do coral lá da nossa igreja, foi bênção, e nós a convidamos para estar aqui hoje, participando desse momento aqui, certo? Então, vou chamar ela para estar aqui com a gente daqui a pouco, participando dessa live aqui, em nome de Jesus. Natália, se você puder entrar aí, fazer o pedido. Tem dia que aqui entra direto, tem dia que aqui aparece outra coisa completamente aqui diferente. Aí você pode entrar aqui. Ok? Guarda aí, gente. Natália entrar aí. Mas isso aí, enquanto a Natália não entra, coloca aí como que você tem estado esses dias, como tem sido. Se a gente de repente passar um pouquinho do horário, a gente faz como fizemos no domingo passado com a Janaína. A gente fecha uma live e abre outra. Conta aí como que tem sido para você esses dias, como que você tem passado esse tempo, né? Lá na nossa igreja a gente está aí já indo para quase um mês e meio, né? Sem ter as nossas reuniões. Coloca aí pra gente aí algum pedido de oração que você queira fazer. Oi, Natália. Oi, Gostou pastor. de A paz. buscar o universitário aqui, João Pedro, que me auxilia quando acontece alguma coisa diferente aqui. Ah, arrasou, João Ok. Pedro. Me auxiliar. Ai, que Lá bom. na, lá na igreja, o Emerson da Tamires, que me auxilia aí para transferir daqui para o YouTube, e aqui em casa é o João Pedro, universitário aqui. Ok, gente, a internet da Natália está caindo aqui. Peraí.
Bom dia, paz. Vocês estão me ouvindo? Amém. Deve estar ouvindo sim. Que caiu, a sua internet caiu, né? Então, o que Deu. acontece? O meu vizinho acabou de colocar uma música muito alta. Eu estava na sala e ali eu acho que a internet é melhor, mas se eu ficasse lá, vocês não iam conseguir ouvir direito. Aí eu vim para o quarto, que aqui é mais tranquilo, eu consigo falar melhor, porque está muito alto o som. Acho que por isso que deu essa caída agora, tá? Verdade, mas Se Deus agora quiser, tá. não vai cair mais não. Isso, tá bem. Tá funcionando legal. Amém. Então, Natália, você já deve ter ouvido aí, né? Eu já fiz uma apresentação Sim, sim, eu estava acompanhando. sobre isso. E aí eu quero já passar direto a palavra para você, né? Você vai começar fazendo aí a sua parte e depois a gente vai dando continuidade junto com você aqui, ok? Fica à Sim, vontade aí, se apresenta o pessoal. Tem pessoas aí que de repente não te conhecem ainda. sim, sim. Tá. Bom dia, pessoal, a paz. Para quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu fui membro da congregacional por 8 anos, quase 8 anos, e eu falo para todo mundo que a congregacional é uma igreja que mora no meu coração, porque eu acho que nenhuma das coisas que aconteceram na minha vida e nenhum dos lugares onde eu cheguei, nada do que eu conquistei, eu tenho certeza que eu não teria o pensamento que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje com Deus, se eu não tivesse aprendido isso, se eu não tivesse vivido e tido tantas experiências com o Senhor na congregacional. Então, assim, a congregacional é minha casa do coração e eu falo isso com muita alegria e com muito orgulho. Eu me lembro com muito orgulho de ter vivido na congregacional todos esses anos. Para quem também não sabe, eu sou técnica em enfermagem. Eu trabalho no hospital em Niterói, mas eu trabalho no hospital particular. E eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, vou tentar ser bem breve, mas eu queria começar dizendo que eu nunca me imaginei na enfermagem. As pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu toco flauta e violoncelo e eu fui inserida numa realidade musical, num ambiente musical muito nova. E eu também não esperava por isso. Então, assim, com 10 anos eu comecei a tocar num projeto, numa iniciativa que a prefeitura teve, a prefeitura de Niterói teve. Eu fui aluna de uma das primeiras turmas na época, o nome era Orquestra e Coro nas Escolas. Então, assim, no colégio, na escola, eu tive acesso a essa iniciação musical e tudo mais. E foi algo que Deus, eu acredito que o Senhor já tinha me concedido e me colocou num ambiente para que isso fosse lapidado. E eu toquei durante anos e a minha vida, desde muito nova, desde que a música me foi apresentada, era viver da música. Era a minha alegria, era a minha ocupação, a minha responsabilidade, porque eu tocava numa orquestra e eu já tinha as minhas responsabilidades desde muito nova. E essa não tinha dinheiro para pagar a passagem, que sempre foi muito cara. E também na época de escola fui apresentada ao esporte, tive bons professores que acabaram me incentivando. Então esse sonho da música, essa coisa foi ficando como um hobby e eu fui investindo no esporte, que também foi algo que eu considerei. Desde muito nova, acho que eu sempre pensei no que eu faria no meu futuro. Acho que foi algo que o Senhor já me incomodava, porque não tinha necessidade de tão nova eu pensar a respeito dessas coisas, mas eu acredito que pelo ambiente onde eu fui criada, onde o Senhor me inseriu, ele já colocou isso no meu coração para eu ter essa percepção da minha necessidade. Então, quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a considerar a possibilidade de ter o esporte como uma profissão, como algo que eu seguiria, sabe, carreira, eu cheguei a fazer um teste na época no Botafogo e cheia de expectativas, cheia de sonho. Quando eu cheguei lá no clube, eu vi que a realidade era outra. E você não a grande verdade é que só o talento, só a força de vontade, só o esforço não são suficientes.
E no primeiro teste que eu fiz, eu fiquei, mas numa infelicidade, não tinha técnico na minha categoria, tive que voltar num outro momento e por essa razão eu acabei não ficando no Botafogo. E ali eu percebi que nem só o esforço seria suficiente, eu teria que ter o meu dinheiro, teria que correr atrás, porque quando eu fui para o Botafogo de carona, não tinha nem o dinheiro da passagem, não tinha tênis para treinar, nem a roupa adequada, mas eu falei, eu vou tentar. E quando você vê uma realidade muito diferente da sua, eu falei, não, isso não é para mim. Eu não vou conseguir viver disso aqui. E logo depois me apareceu uma oportunidade de fazer um curso pelo Senai de carteira assinada. Então, assim, eu tive minha carteira assinada muito nova. Com 14 anos, a minha carteira já estava assinada. E eu vi ali a, sabe, o que é você ter a sua independência, o que é você poder fazer as suas coisas e foi algo que eu estabeleci para mim. Eu falei assim: eu preciso disso para minha vida, eu preciso ser independente, eu preciso correr atrás, eu não quero ficar contando, ainda que eu tenha ali meu pai e a minha mãe. Eu falei assim: eu não quero isso, eu nunca me agradei de depender, de ficar ali naquela necessidade de contar com a ajuda do outro. E comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu saí do Senai, eu já tinha uns 15 para 16 anos. E eu já tinha percebido que eu não seria aquela pessoa que poderia terminar o ensino médio, tentar uma faculdade pública, uma universidade pública e estudar durante 4 anos contando com a ajuda das pessoas. Eu falei assim, eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar o meu jeito. E uma amiga minha do Orkut na época falou, a gente conversando, ela me falando da profissão dela, ela é terceiro sargento do Exército e ela conversando comigo, ela, por que você não faz enfermagem, Natália? Por que você não faz um curso técnico? Você vai conseguir se formar, é uma área boa para trabalhar. E me deu vários conselhos e até a carreira militar mesmo era uma coisa que me interessava pelo fato do meu pai sempre ter sido militar e o meu avô também, já existia assim uma empatia. Eu falei assim, é uma possibilidade. Eu cheguei no curso de enfermagem, eu caí de paraquedas no curso de enfermagem. A verdade é essa. Eu não tenho aquela história, sabe, de ai meu Deus, alguém da minha família adoeceu e eu senti no meu coração que eu tinha que cuidar. Ou então, eu sempre cuidei das pessoas. Comigo isso não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Eu fui pensando em ter emprego, em me formar o mais rápido possível e poder ter a minha independência. E a minha visão era essa. E na época, eu muito nova, com 17 anos, também não considerava que, nossa, Deus tem um propósito nisso. A verdade é que a nossa visão ela é muito limitada. A gente é muito limitado. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E no meu primeiro dia de estágio, vocês vão rir de mim, mas no meu primeiro dia de estágio, eu já estava 6 meses no curso e eu estava numa enfermaria, num hospital público. E 2 enfermeiras foram fazer um curativo na perna de uma paciente. Só que aquele curativo, até hoje, foi o pior curativo que eu já vi na minha vida. Toda a perna dela, do joelho para baixo, não existia. E quando eu vi aquelas enfermeiras fazendo aquele curativo, a minha primeira vontade, assim, no instinto, era sair correndo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é para mim, meu Deus do céu. O primeiro impulso era esse, era sair correndo dali de onde eu estava. Mas depois eu senti o Senhor falar comigo. Foi uma coisa assim muito clara. Eu parei e olhei para aquela mulher e falei assim, gente, imagina o sofrimento dela. Imagina a dor que ela deve estar sentindo, não só a dor física, mas eu falo do emocional, do psicológico. Você vê uma parte do seu corpo completamente deteriorada e aquilo ali me afetou. Eu falei, Senhor, ainda que não exista algo que, humanamente falando, possa aliviar, amenizar e curá-la nesse momento, a tua palavra traz conforto, traz consolo. E nesse momento eu senti o desejo, a vontade de falar com ela, mas não tive a oportunidade. E passou uma semana. No outro final de semana, eu estava também nesse hospital fazendo estágio. E quando eu cheguei na enfermaria, a enfermeira foi dividir os pacientes. E quando eu fui ver quem era a minha paciente, era justamente essa senhora da semana anterior, do curativo da semana anterior. E durante a semana eu tinha orado por ela e tinha falado, Senhor, me dá a oportunidade de falar com ela. Ainda que seja só uma palavra de, sabe, de conforto, de consolo. Às vezes as pessoas acham que precisam fazer coisas mirabolantes, sabe, para
Em nada. Um abraço, uma palavra, você olhar no olho da outra pessoa e você mostrar que você não é indiferente, isso é muito significativo. E eu tinha pedido para Deus oportunidade. Quando eu cheguei no sábado, que eu olhei aquela paciente, eu falei assim: meu Deus, o Senhor me ouviu. E fui até ela, conversei com ela. E, e eu senti, o Senhor falou ao meu coração que eu deveria fazer o apelo para aquela senhora, eu deveria falar de Jesus, eu deveria falar com clareza do sacrifício de Jesus e de que aquilo está disponível, estava disponível para ela também. Só que por trabalhar no ambiente hospitalar e tudo mais, existem muitas coisas que precisam ser respeitadas. Eu falei para Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu fale com ela, eu tinha 17 anos. Eu falei: se o Senhor quer que eu fale com ela, o Senhor vai esvaziar essa enfermaria. O Senhor vai tirar todos os impedimentos e eu vou falar. E eu saí da enfermaria, quando eu voltei, não tinha paciente, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém. E eu fui até ela, perguntei se ela conhecia a pessoa de Jesus Cristo. Ela falou para mim: eu escuto muitos louvores. Aí o pessoal do apoio vem aqui, põe música para eu ouvir, diz para mim que Deus é bom e tudo mais. Eu falei assim: a senhora entende que a sua alma precisa de um redentor. A senhora entende que por si própria a senhora não teria condições. E ali eu fui muito clara com ela, assim: minha filha, eu entendo. Eu falei: a senhora quer receber a pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando desse Jesus que as pessoas falam, que os outros falam, mas desse Jesus que eu te apresentei aqui, que se sacrificou, que aceitou uma dívida, uma conta que era minha e que era da senhora. E eu queria saber se a senhora... Ela: não, eu aceito. E ali eu fiz a oração com ela, ela repetiu as minhas palavras, que não são minhas, que são do Senhor, porque eu não tinha ideia de que com 17 anos eu faria uma oração daquela com uma paciente dentro do hospital. E ela confessou com a boca dela que ela aceitava o Senhor Jesus. E quando eu saí da enfermaria, eu lembro que o corredor desse hospital é um corredor muito grande, é um hospital muito grande. E eu saí andando rápido ali, chorando muito. E quando eu entrei no banheiro, eu orei, eu falei assim: agora eu entendi por que o Senhor me colocou aqui dentro. Então a enfermagem não é uma escolha da Natália, não era algo que eu almejava, não era algo que eu tinha sonhado. Muito pelo contrário, se você me perguntar, eu vou dizer para você: eu queria viver da música, eu queria viver do esporte, eu queria, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, ela é maior do que a minha vontade. E eu entendo que existe um propósito em estar no hospital hoje e trabalhar e atuar aonde eu atuo. Essa, assim, é o resumo da ópera. Por essa razão, hoje, eu trabalho nesse hospital em Niterói. É isso. Amém, Natália. Que benção, né? É isso aí. É isso aí. Aí nós queremos agora nessa live agradecer, né, pelo você representando aí os profissionais de saúde. Nós queremos agradecer por esse importante trabalho que vocês fazem, não só agora, nesse período do Covid-19, mas trabalho que vocês vêm fazendo, né? Às vezes só percebe mais quem acaba sendo internado e vê mais de perto. Sim. Então, nós queremos agradecer por esse importante trabalho que todos os profissionais de saúde têm realizado, muito mais nesse momento. E o nosso propósito foi exatamente esse: que você contasse a história da sua vida, né, o que você vinha fazendo antes, até o dia de hoje, Sim. até onde você contou. E agora a gente queria saber mais um pouquinho sobre, na medida do possível, que nós sabemos que, como profissional, vocês têm um compromisso, né? Tem coisas que Sim. vocês não podem falar, não é isso? Sim. Mas sabemos que algumas coisas você pode compartilhar com a gente, Claro. principalmente nesse momento que a gente tem enfrentado, certo? Sim. Então, uma primeira questão, ou uma primeira pergunta que a gente faria para você nessa hora, seria, a pergunta seria essa: como é a rotina de um profissional que trabalha no combate ao Covid-19? Bem atual, né? Sim. Como é a rotina de um profissional que trabalha no combate à Covid-19? Você poderia passar alguma coisa nesse sentido aí para a Sim. gente? O que acontece? Eu trabalho numa emergência. A rotina do profissional depende do setor onde ele atua.
Eu vou falar para vocês como funcionam as coisas mais ou menos na emergência e quando esse paciente ele é internado até ele ser transferido para o setor onde vão admiti-lo, como as coisas funcionam. Então, como eu disse, eu trabalho no hospital particular. E esse hospital onde eu trabalho, ele é o primeiro hospital do Rio de Janeiro, referência em transplante de medula óssea. Então, aí vamos pensar que parte desse público que chega na emergência são pessoas com a saúde comprometida, são pacientes imunossuprimidos. Então, se eu tenho paciente, além dos demais casos, além das demais enfermidades que também deixam pacientes debilitados, o que foi visto, o que foi priorizado lá no hospital, era não misturar esses pacientes, pensando no próprio paciente, para não chegar um caso de um transplante e um paciente com Covid lá na emergência e os dois entrarem em contato. Então, lá no hospital, eles fizeram uma divisão das emergências. Os pacientes que têm sintomas gripais, pacientes que têm sintomas respiratórios, eles chegam, eles são triados. Esse mês eu estou até lá na triagem, eu faço essa abordagem inicial. Se esse paciente tem um sintoma respiratório, ele é atendido numa classificação de risco, onde já tem um enfermeiro todo paramentado esperando esse paciente. Depois que ele é triado, se ele não tem alterações significativas nos parâmetros vitais, nos sinais vitais dele, ele é encaminhado num carro lá que o hospital comprou. Ele é levado para um outro prédio aonde foi adaptada uma emergência só para sintomas gripais. Então, os pacientes com sintomas respiratórios são atendidos no mesmo lugar, com a finalidade de não misturar, de você não expor outras pessoas, outros pacientes com outras patologias a um possível paciente infectado com a Covid. Então, se chega um paciente já com sinais vitais mais alterados, um paciente que está mais cansado, um paciente que está mais instável, você concorda comigo que esse paciente não tem condição de ir num carrinho para uma outra unidade? O que eles fizeram? Eles adaptaram também um outro setor dentro do hospital, mas que também só atende pacientes com sintomas gripais. Esses pacientes ficam lá nessa outra unidade. E os demais casos são atendidos na emergência, ali nos boxes aonde todos os pacientes eram atendidos. Então, o que acontece é que foi dividido. Os pacientes que não estão instáveis, mas que têm sintomas respiratórios, são atendidos em um outro prédio. Os pacientes que estão mais instáveis são atendidos nesse outro setor dentro do hospital. Quando esse paciente é admitido, a nossa rotina, o nosso cuidado, eu enquanto técnica em enfermagem, é acompanhar esses sinais vitais e informar possíveis alterações. Esse paciente ele é monitorizado, a gente afere ali constantemente pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura desse paciente. Aí a gente pega um acesso, funciona o paciente, faz as medicações que são prescritas pelo médico e esse paciente é observado até a internação dele sair e ele ser encaminhado para o setor onde vão dar continuidade no tratamento. Se esse paciente chega muito grave, se a gente não tem condições de transferir, de levar esse paciente para essa unidade onde atende os pacientes instáveis, ele é atendido ali com a gente na emergência. Se você tiver que entubar um paciente desse, se você tiver que pegar um acesso profundo, é tudo feito ali. E eu, enquanto técnica em enfermagem, auxilio o médico, auxilio o enfermeiro, a gente estabiliza esse paciente e esse paciente, então, é direcionado para o CTI. A minha rotina na emergência, ela não é uma coisa engessada, porque podem chegar muitas coisas. Pode chegar um paciente de Covid muito grave e pode chegar um paciente de Covid completamente tudo sob controle, digamos assim. Então, da mesma maneira que eu posso entrar numa intercorrência e Uma quedazinha aí, gente. Vamos aguardar.
Vou aguardar. Tentando pegar a Natália de volta aqui, gente. Calma aí. Ui, voltei. A internet não tá ajudando, né? Caiu aqui, Natália. Tudo bem. Aonde que eu parei? Até onde vocês ouviram? Porque eu não sei. É, então, você está terminando aí sobre a primeira pergunta, rotina. Sim, como eu trabalho numa emergência, a rotatividade nesse setor é muito grande, porque os pacientes não permanecem com a gente durante muito tempo. Então, ainda que eu atenda um paciente grave, esse paciente vai ser estabilizado e ele vai ser encaminhado para o CTI. Ou se é um paciente que não está tão grave assim, ele vai para o quarto. Mas o nosso atendimento, na verdade, o que a gente faz ali é o primeiro atendimento. Essa abordagem inicial é identificar ali o problema e poder direcionar para onde esse paciente vai ser encaminhado. Então não Ok, existe uma ok. rotina engessada, entende? Uhum. Isso, vamos para a segunda? Claro. Segunda pergunta. É, todos os profissionais de saúde estão preparados para atuar no combate à Covid ou precisa de treinamento específico? Se é positiva a pergunta, como se dá? Acho Então, que é uma pergunta difícil, né, de responder, não sei. o que acontece? Pessoalmente falando, eu acho que tanto como profissionais quanto como seres humanos, eu acho que ninguém estava preparado para uma pandemia. Ninguém estava Sim. preparado para esse cenário. É a minha visão acerca, assim, a nível de mundo, falando num todo. Uhum. Eu conheço, eu sei que existem muitos profissionais da área da saúde capacitados. E eu falo de enfermeiros, eu falo de técnicos de enfermagem, eu falo de médicos também. Mas trazendo para a minha realidade, que é a enfermagem, que são as pessoas que eu convivo mais, é o que eu vejo mais, tem muita gente competente, pastor, tem muita gente que sabe trabalhar. O que acontece é que existem algumas coisas que são pontuadas, que precisam ser pontuadas. No caso,
E, gente, a Natália teria que ir lá para perto do roteador dela. Tinha avisado que estava muito barulho lá e procurou um ambiente mais tranquilo, mas acredito até que ela esteja mudando de ambiente lá. A gente tentar de novo aqui, que estou pedindo, não está vindo. Muito bem. Então a gente viu aí até agora, né? Como que é a rotina do profissional de saúde. E a Natália, por trabalhar na emergência, né, deve receber todo tipo de caso, né? Não só a questão do Covid-19, com certeza. E aí a gente vai tentando aqui. Agora ela vem. Vocês me desculpem. Me desculpem. Aí, Natália, Oi, tá pastor. tranquilo. Não, eu ia até falar com você se de repente não era melhor você voltar lá para perto do roteador, mesmo com barulho. Não vai incomodar vocês porque eu posso voltar, mas eu acho que o som tá alto. Ó, deixa eu vir para o outro quarto e ver se melhora. Vamos ver que aqui é pertinho do roteador. Aqui é na parede do roteador. Vamos lá, tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir tranquilo. É Você me porque ajuda a realmente pendurar. é igual na minha residência. Na cozinha tem hora que falha. Então, Aham. bom, sempre tá próximo. Eu sei que você não ficou por causa do barulho aí. Mas dá para ir levando aí. Tá dando para levar? Então tá bom. Vamos lá, pastor. Então, a segunda pergunta foi sobre a rotina, né? Não, se os Sobre profissionais estão a- preparados para isso, estão atuar se preparados. Aí, precisam de um treinamento. isso, aí você estava fechando essa resposta aí. Sim, eu acho que, na verdade, como eu disse, tanto quanto como profissional, como ser humano, eu acho que ninguém estava preparado para isso. Mas existe, olha, na enfermagem existe uma galera muito competente. Pessoas assim, profissionais, sabe? De ponta, muito bons mesmo. E o que eu estava querendo pontuar é que, tratando-se da Covid, não que em outras situações não aconteçam, mas o que tem sido muito pontuado para a gente, enquanto profissionais, é o cuidado com a paramentação. Então, assim, no hospital onde eu trabalho, existe, na verdade, nos hospitais, em todos os hospitais, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. É uma equipe que trabalha nesse sentido para tentar prevenir casos de propagação de bactérias, de casos de infecção, paciente com infecção hospitalar e tudo mais. Então, esses profissionais, eles dão conta desse serviço. E nós tivemos um treinamento lá, a gente aprende isso no curso técnico, a fazer a paramentação e como tirar também adequadamente os equipamentos de proteção individual, mas eles tiveram um cuidado de ratificar, de reunir os plantões, de reunir as pessoas e fazer esse treinamento. Parece simples falando aqui, mas não é, porque você pode atender um paciente com a doença, você pode trabalhar ali com toda a técnica que você aprendeu, mas se na hora de tirar o seu equipamento de proteção individual você não tirar na técnica correta, você pode acabar se contaminando. Então, existiu esse cuidado da equipe lá do CCIH do hospital, a enfermeira responsável por essa comissão passou um treinamento para a gente, ratificou a importância do uso correto e da paramentação dos EPIs, e além disso,
Existem treinamentos também tratando-se das drogas que são infundidas, que são administradas nesse paciente, no caso de uma intubação, porque uma coisa ou outra não são tão comuns, às vezes eles optam por medicações que não são tão vistas. Então, nesse caso, tudo que foge, tudo que não é comum, tudo aquilo que não faz parte da nossa rotina, eles estão tentando, eles estão fazendo, eles estão agindo de maneira com que a gente seja, sabe, atualizado para estar da melhor maneira, para estar preparado para lidar com essa doença. Você me perguntou também, que eu entendi aqui, é que se o paciente tiver um teste positivo, como acontece? Na verdade, os hospitais, pela emergência, não fazem o teste. O que acontece é que se você chega sintomático, se você chega apresentando os sintomas, o médico vai dizer, que você tem que ficar isolado em casa. Ele pode até passar medicações para você de acordo com aquilo que você apresentar, vai tratar os seus sintomas. Se você fizer febre, ele vai te prescrever isso, isso e isso. Se você sentir outra, ele vai te prescrever isso, isso e isso. E o que acontece é, se você não melhorar nesse período de isolamento, se você, respeitando o isolamento, respeitando a orientação do médico, qual a orientação? De se alimentar bem, de dormir bem, de não entrar em contato com... Ah, Natália, mas por que se alimentar bem e dormir bem? Porque a gente tá falando de um vírus, a gente não está falando de bactéria. Bactérias, elas reagem a antibióticos, aí você prescreve medicações por dias ali, a pessoa faz uso e é tratada e é curada daquela enfermidade. O vírus não. Enquanto eles não descobrem a vacina, o cuidado é esse, você fortalecer o seu organismo para que o seu organismo dê conta de eliminar esse vírus. Vou te dar um exemplo clássico. Você começa a passar mal. Aí tem dor de cabeça, tem febre, dor no corpo, diarreia, você sente que você não está bem, você procura uma unidade de saúde. Aí quando você chega lá prostrado, se sentindo muito mal, todo tomado de febre, o que o médico fala para você? É virose. Aí você fica assim, virose? Como assim? Vai fazer o quê? Aí o médico vai para casa, se alimenta, bebe bastante líquido, por quê? O vírus ele vai ser combatido pelo seu próprio organismo. Então, nesse caso, quando o paciente chega na unidade, ele tem sintomas, ele não colhe o exame inicialmente falando. Os hospitais, pelo menos o hospital onde eu trabalho, não se faz exame na emergência, não dessa forma. Fazem profissionais de saúde, ponto. Mas isso aí é uma outra história. Mas tratando-se do paciente, ele vai ser, se ele não tem instabilidade, se ele é um paciente estável, se ele está com uma boa temperatura, pressão, se está tudo ok, ele vai para casa, ficar em isolamento, respeitar o isolamento e a orientação do médico. Se ele observar que os sintomas não melhoram, se ele observar que não está evoluindo o quadro dele, se ele está se sentindo pior, se ele está evoluindo com desconforto respiratório, um cansaço excessivo, esse paciente volta para a unidade. Ele volta para ser atendido. Aí isso é uma conduta do médico. O médico vai observar os sintomas desse paciente. Se ele achar necessário, esse paciente é internado. Quando o paciente é internado, é colhido o exame para saber se de fato trata-se de coronavírus ou não. Tá? É assim que Ok. funciona o fluxo. Uhum. Uma outra pergunta seria aí, a gente caminhar aqui por causa do horário, Claro. falta aqui 10 minutos. Quais os cuidados do profissional ao chegar em sua casa? Então, eu saio de casa com 2 sapatos Inclusive, e só um instantinho, Natália, que inclusive o que você vai falar é o cuidado que toda pessoa, independente de trabalhar na área da saúde, que tem saído para trabalhar, quando chega em casa, de repente sim, tem que fazer. Não é isso? sim. Então, quando eu saio para trabalhar, eu vou com uma sandália diferente. Quando eu chego no hospital, eu troco esse sapato. Lá no hospital, eles fornecem uma outra roupa para gente, que a gente usa por cima, para não contaminar a nossa roupa, para eu não trazer a roupa suja, a roupa contaminada para casa. Então, eu uso um outro uniforme, e se eu entrar em contato com o paciente do coronavírus, eu uso um outro capote, mas quando eu saio do hospital, eu tiro essa roupa e venho com a minha roupa limpa para casa.
Quando eu chego na certo. minha porta, eu não entro em casa calçando o sapato que eu vim da rua, nem do hospital. O do hospital, o sapato que eu uso no hospital, ele fica guardado dentro de uma bolsinha e ele não entra em contato nem com as outras, com os outros objetos, com as outras coisas que eu tenho na bolsa. Fica dentro de uma bolsa, dentro de outra bolsa. E quando eu chego em casa, o meu sapato que eu venho da rua, ele fica na porta. Eu tiro ele lá fora, mas ele fica na porta. E lavagem das mãos, uma boa higiene e uso de máscara. Isso é fundamental, eu acho que para todo mundo, seja profissional da saúde ou não, você usar máscara na rua, ter um álcool em gel na bolsa, evitar a mão nos olhos, no nariz, na boca, roer unha, tá? E é Isso. isso. Esse é o Show. cuidado. É, outra. Por que é tão importante que a população faça o isolamento social? A gente, para falar de isolamento social e da efetividade de como ele funciona, a gente precisa falar de como o coronavírus é propagado. Ele é um vírus que, diferente de outros vírus, ele é muito resistente no meio externo. O que eu quero dizer com isso? Se eu passar aqui agora e tossir, botar a mão erradamente, que a gente sabe que não é a mão, é o cotovelo. Se eu tossir e eu estiver infectada, e na minha mão tiver lá as gotículas, porque a gente sabe que sempre saem, e eu passar a mão na mesa, pegar um negócio na mesa e passar a mão na mesa. Horas depois, eu não consigo precisar, eu não consigo dizer exatamente quanto tempo depois, mas tem relatos que dizem que até 9 horas ou mais. Se alguém passar ali, colocar a mão e passar a mão no olho, no nariz, corre o risco de ser infectado. É diferente do vírus do HIV, que é muito agressivo no organismo, mas que no meio externo ele é dissipado, ele é aniquilado em pouquíssimo tempo. No caso dessa doença, do coronavírus, não. Se você tossir, se você colocar a mão, se tiver infectado, alguém passando tempos depois, minutos depois, horas depois, corre o risco de ser contaminado. Então, se você tem um determinado ambiente, as pessoas trabalhando ali, se você tem uma pessoa infectada, e o que acontece também no caso dessa doença, é que muitos dos pacientes, na verdade, a maior parte deles são assintomáticos. Isso quer dizer que essas pessoas não apresentam sintomas. Não vai ter febre, não vai ter falta de ar, não vai ter dor de cabeça. Então, você pode ter o vírus, você pode estar disseminando o vírus no ambiente para as pessoas que têm uma imunidade debilitada e você não saber. Porque se você sente uma diferença no seu organismo, você fica atento. Agora, se você não sente nada, é muito mais difícil de você rastrear isso. E o que acontece? Ele é um vírus que é muito resistente no meio externo, ele tem um nível de propagação altíssimo por conta disso, e se a gente for olhar o sistema de saúde, seja ele público ou privado, a gente tem uma quantidade de leitos que são disponibilizados no país inteiro. Pelo que eu li, são aproximadamente 450 mil leitos em todo o Brasil, tratando-se de hospitais públicos e hospitais privados. Se as pessoas não fazem, se as pessoas não fazem o isolamento, se as pessoas não respeitam o isolamento, acontece que muitas pessoas são contaminadas ao mesmo tempo. Essas pessoas chegam na unidade e muitos pacientes internam, muitos pacientes agravam. A gente não consegue prever quanto tempo um paciente vai ocupar um leito. Então, essas pessoas chegam na unidade, ocupam os leitos de CTIs, leitos nos quartos, e se o isolamento não é feito, a demanda continua aumentando. As pessoas vão disseminando a doença, vão transmitindo o vírus e existe um colapso do sistema de saúde porque não tem onde comportar os pacientes. Isso aconteceu na Itália. Você vê aí, isso não... Acho que as pessoas tiveram conhecimento, passou na televisão para quem quisesse ver. Os médicos falando, a gente vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, porque aí você vê que não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo. Você tem que olhar, você tem que ver quem tem condições, melhores condições de viver. Então, Isso. o isolamento social, ele funciona dessa maneira. Quer dizer que as pessoas não vão se contaminar ficando em casa? Não é isso.
Mas o isolamento, ele diminui a velocidade com que o vírus é propagado. E com isso, você permite que os hospitais se recuperem, que os leitos sejam vagos, que aconteçam altas, às vezes óbitos, e você consegue atendendo essas pessoas. Então, você sai de um pico muito alto de atendimento, que é o que acontece se não é feito o isolamento, que todo mundo vai sendo atendido juntos, e quando o isolamento é respeitado, quando as atividades elas voltam à sua normalidade de maneira paulatina, não tudo de uma vez. Niterói agora essa semana liberou alguns outros estabelecimentos. Isso está acontecendo de maneira gradativa, à medida com que as pessoas vão voltando, essas pessoas vão sendo infectadas, mas assim, se numa semana 10 pessoas seriam infectadas sem isolamento, com o isolamento, 2, 3 são infectadas, na outra mais 3, então você consegue admitir essas pessoas na unidade de saúde, caso elas necessitem. Por isso a importância do isolamento. Isso. Nós temos aqui mais 3 perguntas, mas a gente vai correr aqui. Mesmo por causa dessas falas que a gente teve, aí tá esticando mais aí o horário. Sim. É uma pergunta aqui, de que forma os fake news podem afetar o trabalho da saúde? Está tendo muito fake, né? Sim. Médico grava áudio e Sim. O pessoal acaba acreditando, às vezes não é nada disso, quando você vai ver é fake. Sim. Gente, eu acho que uma das coisas mais graves, eu vou falar com um exemplo que eu tive essa semana. Mandaram uma mensagem no grupo lá da minha família, dizendo que tomar tal comprimido, não sei quantos gramas, não sei quantos comprimidos, mais suco de limão com não sei o que, eu não vou dar receita não. Mas fazendo isso, o vírus que fica localizado em tal lugar, ele seria afetado. A gente não pode fazer. Eu sou técnica em enfermagem, mas se eu fosse enfermeira, se eu fosse o presidente da República, eu não posso indicar para ninguém o uso de uma medicação. A prescrição, ela é de competência, ela pertence ao médico. Quem vai determinar o que você vai fazer, pelo tempo que você vai fazer, é o médico. Então, se você escuta a mensagem de que toma isso, toma aquilo que funciona, isso é errado, não façam. Não, se vocês lerem algum texto, vê se tem fonte, vê se a fonte é confiável. Sabe por quê? Eu acho que as fake news afetam a, o trabalho, porque em alguns casos as pessoas acabam perdendo a credibilidade, acabam achando que é besteira, que não é nada demais, porque cada uma hora fala uma coisa, e outras pessoas acabam se desesperando e tentando muitas coisas também, e isso também não é bom. Tem gente que está fazendo uso de medicação por conta própria, e isso também não é adequado. Então, o que eu diria, o que eu acho correto, é procura a fonte daquilo que você está lendo, entende? Fica atento. Existem sites de confiança que passam informações de confiança diariamente e você acompanha isso. Agora, a automedicação e tudo mais, eu não acho que ninguém deva servir para experimento de absolutamente nada, tá? O fake, ele só prejudica e causa terror. Isso. Né? Um terror. Eu vi um aí do médico, o médico dizendo, eu sou fulano de tal, não diz qual é a especialidade dele, não diz onde trabalha, não diz nada, só fala o nome dele. Exatamente. E No quem caso, garante que ele é? Isso. No meu caso, eu posso dizer, eu sou médico, Sim. meu nome é fulano de tal, pegar algumas recomendações da internet e sair falando um monte de coisa. Né? Só, a questão todinha é que, às vezes, quando sai um fake, assim, saiu hoje, você não consegue detectar logo que é realmente fake ou não. Fake news. Tem que esperar alguns dias para eles analisarem. É nisso o pessoal fica viralizando. Viralizando mentira, isso né? aí. Falsidade. Isso aí. E uma dica é não compartilhar essas coisas. Se você vê que tem fonte confiável, se você recebeu de alguém que você não sabe, não compartilha. Não passa adiante. Só não passar adiante. Certo. Natália, Oi. nós vamos fechar aqui por causa do horário. Amém, amém. Mas eu quero agradecer você pela participação, pelos esclarecimentos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Uma experiência nova para você também. Sim. Que Deus te abençoe.
Amém. e que você possa crescer nessa área e ser um instrumento de Deus nos hospitais, né? Amém. Falando de Jesus na medida do possível, as oportunidades que você for tendo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, tá? Deus Nada, abençoe a sua vida. pastor. Vamos Fica orar, com gente, para a Deus. gente fechar esse momento. Obrigado, Natália. Nada. Em Tchau, nome de tchau. Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos aqui de participar desse momento. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida da Natália, que o Senhor continue fortalecendo, não só ela, mas todos os profissionais de saúde. Dá-nos um dia na tua presença e que a gente possa ser zeloso por aquilo que está sendo passado para nós. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um dia abençoado para vocês. E dizer que a live de logo mais é às 19 horas, tá? Nosso culto logo mais às 19 horas. E graças a Deus, porque nós temos um médico dos médicos que cuida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe.